Eu convido a igreja, aos amados irmãos, para abrir suas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10. Pedro e João subiam ao templo para oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Louvado seja Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecer. Amém? Até aqui, irmãos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esta palavra tão rica, Senhor, que nos traz alegria, Senhor, nos fortalece cada vez mais a nossa fé em Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado por cada um de nós, e pedimos que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nossa mente para esse momento tão rico e tão especial na nossa vida. Ora, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico muito conhecido, tratar do seguinte tema: a cura que abalou os judeus do Sinédrio. Jesus, quando ele estava com os apóstolos ficaram muito apreensivos quando Jesus falou que ele ia ser crucificado mas ressuscitaria no terceiro dia. Os apóstolos até então não tinham entendido quem era Jesus. Quando Jesus pergunta, em certa ocasião, quem sou eu? Alguns dizem você é o Elias que iria de vir, ou João Batista, ou é Jeremias. Mas um dele, que é Pedro, diz: tu és o Filho de Deus. Naquele momento ali, mas de repente, na mesma conversa, Pedro, quando Jesus fala que ia morrer e ressuscitar o terceiro dia, Pedro diz: de jeito nenhum, Senhor. Então Pedro é usado por Satanás, porque se Jesus não fosse a cruz, nós estávamos condenados à morte eterna. Na mesma conversa, Pedro muda imediatamente de uma situação para outra. Mas o fato é que Jesus passa na sua última semana com os apóstolos, faz aquela oração sacerdotal. Jesus promete aos apóstolos que eles não ficariam órfãos.
que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo era que ia dar poder para que eles dessem continuidade à obra. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus, o Reino de Deus, e que eles seriam fortalecidos em poder pelo Espírito Santo, com o poder de fazer aquilo que Jesus também fez: curar pessoas endemoniadas, leprosos, ressuscitar mortos, e até fazer mais do que Jesus, como o próprio Jesus falou: vocês farão mais do que eu. Porque lá em João 16, tem uma passagem que diz que muitos eram colocados nas ruas para serem curados, e quando a sombra de Pedro passava, era curado. Então aí se cumpre aquilo que Jesus falou, que vocês farão muito mais do que eu. E só a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. Mas ele diz assim, lá em João 16, 7 a 11: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Na primeira vinda de Jesus, Satanás, ele foi julgado e condenado. Ele só vai até onde Deus permite. Ele está aprisionado. Seus poderes. Ele sabe que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas o fato é que Jesus ressuscita, Jesus morre, ele cumpre aquele plano traçado lá no princípio, antes da fundação do mundo. Jesus ressuscita. E não há nenhuma dúvida sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus aparece 12 vezes em várias localidades, e ele passa 40 dias ainda aqui na terra, já num corpo glorificado, e ele cumpre a sua promessa que ele tinha dito que não ficariam órfãos. E quando Jesus ascende aos céus na presença daqueles 120, juntamente com os apóstolos, ele manda o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa. Ou seja, logo em seguida, Jesus manda imediatamente o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles agora estão na condição de dar continuidade à obra de Jesus. Aqueles homens que tiveram medo, que não entenderam a mensagem salvífica de Jesus, aqueles homens que entendiam que o Messias era o Messias que vinha para libertar o povo da opressão do jugo romano, aqueles homens entendem agora que o reino de Jesus é espiritual, que o reino de Jesus não é deste mundo. Agora fica claro para todos, eles agora não têm mais medo, eles pregam com intrepidez, eles agora não têm mais medo de nada, não têm mais medo da morte. Todos aqueles homens foram martirizados, com exceção de João, porque eles sabiam que, morrendo pelo Evangelho de Cristo, eles teriam a vida eterna. Mas o Espírito Santo que Jesus mandou no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo não habita em templos construídos por mãos humanas, e sim, ele habita em nós, dentro de nós. Como é que o Espírito Santo habita em nós? Quando nós, na realidade, nós escutamos a palavra de Deus. Esta palavra, ela ilumina a nossa mente. E o Espírito Santo que ele enviou nos convence do pecado. E aí nós temos um processo, nós temos
um ato chamado de regeneração, o novo nascimento. O novo nascimento ele é produzido em nós pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ninguém pode regenerar a si mesmo. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo e da palavra de Deus. E depois aqueles homens regenerados, justificados, colocam a fé em Jesus Cristo, eles agora pregam com intrepidez, sem medo da morte. Muda toda a história daqueles homens. Agora os apóstolos estão preparados para dar continuidade à obra que Jesus comissionou. Aos apóstolos e a todos nós também. Porque quando nós também nascemos de novo, nós também recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando nós recebemos, nós somos batizados com o Espírito Santo, batizados em Cristo. Na cruz, quando nós morremos, ressuscitamos com Ele. E esse Espírito Santo nos fortalece em poder. Esse Espírito Santo, ele nos guia a nossa vida no processo de santificação. E todos nós também agora temos a capacidade de dar continuidade à obra que Ele nos confiou. 1 Coríntios 12 diz que, 12:13 diz que, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, a todos foi dado de beber um só Espírito. Então, quando nós temos a conversão, quando nós nascemos de novo, é naquele momento nós somos batizados com o Espírito Santo, o batismo em Cristo, aquele batismo que nos salva. E também nós vamos ver lá em Efésios 4:5, que diz que só há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse batismo é o batismo em Cristo, é o batismo que salva. Nós estamos agora preparados para a obra do Senhor, quando nos enchemos do Espírito Santo, e nós sabemos que isso é possível, nos enchermos do Espírito Santo, e quando nós enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos produz em nós dons espirituais, para que possamos fazer a obra do Senhor com excelência. Mas depois dessa introdução, nós vamos ver aqui o texto, diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era costume dos judeus ir ao templo 3 vezes ao dia, às 9, às 12 e às 15, hora primeira, hora terceira e hora nona. E é levado um coxo de nascença. O texto diz que aquele homem, ele esmolava há 40 anos. E ele era carregado até a escadaria do templo, mas nós sabemos que as pessoas que tinham deficiências não podiam entrar no templo. O aleijado, o cego, ou deficiência era proibido, a lei não permitia. E aquele homem era um coxo de nascença há 40 anos. E o qual põe diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Por que o texto fala porta formosa? Nós sabemos que o templo, as muralhas tinham 12 portas. E cada porta tem um significado. Essa porta formosa é a porta que Jesus entrou. Jesus entrou por essa porta muitas vezes no templo. E com certeza, esse homem estava ali esmolando. E Jesus passou por ele várias vezes e não o curou. Jesus fez 35 milagres quando esteve entre nós. 23 de curas, 9 milagres sobre a natureza e 3 de ressurreição. E por que Jesus não curou aquele homem? Vamos ver, meus irmãos, que quando Pedro entra e diz, vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. O que é que aquele homem tinha expectativa de quê? Qual era a sua expectativa? Receber uma esmola. Apenas isso, mais nada.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa, algum dinheiro para comprar comida. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé a andar. E saltando e louvando no templo. Agora ele adentra no templo, porque ele agora não é mais coxo, ele é curado. E as pessoas que estão ali reconhecem que era o coxo que estava ali há 40 anos, era muito conhecido. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava. Assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração e acharam por isso que aconteceram. Mas aqui nós vamos ver que Jesus não curou aquele homem, porque Jesus sabia que a repercussão da cura daquele homem pelos apóstolos era muito grande. Porque quando Pedro e João dizem: eu te curo em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz, pode um condenado na cruz, morto, e você curar em nome dele? Aquilo para o Sinédrio era assintoso. Assintoso. Agora, a repercussão é muito grande no Sinédrio. Esse homem foi curado em nome de Jesus. Então, Jesus deixa aquele homem ser curado, porque a repercussão foi muito maior do que se fosse Jesus que tivesse curado. Imagina um apóstolo, um homem iletrado, inculto, curando na porta do templo um coxo há 40 anos, esmolando em nome de Jesus. Mas o fato é que todo o povo correu atônito para junto do pórtico de Salomão. Quando o Herodes o Grande ele reformou o templo, ele criou um pórtico, ele foi para uma varanda. E eles ficaram atônitos, porque aquilo é uma coisa quase assim, uma coisa, diria assim, uma coisa excepcional. Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e negastes perante Pilatos, quando havia ainda decidido soltá-lo. Vós, porém, o negastes, o santo, o justo, e pediste que ele concedesse ao homicida. Eles agora estão pregando, meus irmãos, no templo, com intrepidez, sem medo, dentro do templo. Aqueles homens que fugiram com medo da morte, agora estão pregando dentro do templo, pregando Jesus Cristo. Que maravilha! E com o dedo em rosto, né? Aquele que vocês negaram, que vocês libertaram aquele homicida, aquela Barrabás, mas dessa arte mataste o autor, vocês mataram o autor da vida, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Vocês mataram aquele homem. Mas ele ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunha. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias na terra, ele apareceu aos apóstolos no domingo da ressurreição. No domingo seguinte ele aparece de novo, porque Tomé não está na primeira visita, mas na segunda sim, no segundo domingo. Aparece também os apóstolos lá na Galiléia, no mar. Aparece aos apóstolos na ascensão aos céus. Então não há nenhuma dúvida. Esses homens agora dão a vida por Jesus. Mas ele diz que Deus cumpriu o que antes anunciara na boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de padecer. E aí ele diz agora, ele vai pregar agora o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando você coloca a fé em Jesus Cristo,
tem todo um processo é uma ordem de salvação. Graça salvadora, tem que ser regenerado, justificado, processo de santificação, glorificação. Então tem todo um processo. Então você tem que entender que seus pecados são cancelados quando tudo isso acontece. Mas ele vai dizer, e esses homens, eles, dependendo do que estava acontecendo, eles são presos. O Sinédrio manda prender. Eles se ressentiram, os saduceus, os sacerdotes, porque os saduceus não creem em ressurreição, nem anjos e nem espíritos. E ressentidos por ensinar a eles o povo, anunciaram em Jesus a ressurreição entre os mortos. Os saduceus, o sumo sacerdote era a maior autoridade na época. Era aquele que entrava no Santos dos Santos uma vez por ano para expiação dos pecados. A autoridade era ele, e esse homem era realmente um saduceu, poder político. E muitos que ouviram a palavra, que estava sendo pregada ali, aceitaram. Quase 5.000, a palavra disse, 5.000 aceitaram. E no dia seguinte eles reuniram as autoridades e com o sumo sacerdote, Anás, Caifás. O sumo sacerdote era Caifás, porque Anás tinha muito prestígio, porque já tinha sido sumo sacerdote. 5 dos seus filhos tinham sido sumo sacerdote. E agora era o seu genro, Caifás. Nós vamos entender que desde lá do deserto, quando o primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, até a destruição do templo no ano 70, tivemos 85 sumos sacerdotes. Era uma autoridade que existia ali. E eles vão agora perguntar a esses homens, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, é nesse nome que este foi curado perante vós. Ou seja, nós curamos este homem em nome de Jesus. Daí nós vamos entender que a cura abalou os judeus do Sinédrio, porque curaram em nome de Jesus, daquele que morreu na cruz, que achava que era um impostor, que era uma pessoa degradada, que morreu na morte mais brutal possível, que é a morte na cruz é por asfixia. E ele diz, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, e construtores, ele se tornou a pedra angular. Ou seja, a igreja está edificada em Cristo Jesus. E na imagem não há salvação nenhuma outra, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que estejamos salvos. Mas o fato, meus irmãos, é que a cura daquele homem abalou os judeus do Sinédrio. E esses homens reconhecem que era aquele que esmolava. Vendo com ele o homem que fora curado, nada tinham de dizer o contrário. Eu não podia dizer nada. Porque aquele homem era conhecido há 40 anos ali na escadaria, esmolando. Eles viram aquele homem. Agora o homem está dentro do templo, não há nenhuma dúvida. E os apóstolos dizendo, eles foram curados em nome de Jesus Cristo. Aqueles que vocês mataram, o autor da vida. É muito forte, irmãos. Por isso que Jesus não curou aquele homem. Porque Jesus sabia que ia mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia capacitá-los. Eles agora tinham poder para fazer até mais do que Jesus. E aí eles pedem que não falem o nome de Jesus, e ordenaram absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro respondeu, diante
do que nós ouvimos durante muitos anos com Jesus, diante do que Ele fez, do que nós vimos, é justo diante de Deus ouvirmos ante a vós outros do que a Deus? Ou seja, é justo ouvir a voz de vocês do que a voz daquele que nós vimos, tivemos com Ele, que Ele é o Messias prometido, aquele que Natanaque, no Antigo Testamento, tem mais de 150 profecias, e todas apontam para Jesus Cristo como o Messias que haveria de vir. É justo nós negarmos esse homem? Não. E aí eles começaram a falar cada vez mais, né, no nome de Jesus. E a igreja fica em oração, em oração, em oração. E o fato é que aqueles homens orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, quanto mais eles pediam para não falar de Jesus, mais eles falavam. Nós vamos ver depois, meus irmãos, que depois da conversão de Saulo, e aí nós vamos ver que há uma divulgação do Evangelho de Jesus Cristo por toda a Ásia, a Galácia e na Macedônia. Paulo empreende 3 viagens missionárias. Há um concílio de Jerusalém que eles definem a questão da circuncisão. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que muda a história da humanidade. Pedro tem aquela visão em Jope dos lençóis, que não há mais distinção entre judeus e gentios. E ali eles começam a pregar para os gentios. Essa palavra chegou até nós no dia de hoje. Então, essa palavra é muito forte. E eu quero concluir dizendo que devemos buscar o valor eterno em detrimento do valor temporal. A palavra de Deus diz que buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitos estão buscando o valor temporal, estão buscando somente o ter, fama, poder, riqueza, mas não estão preocupados com a salvação e com a vida eterna. Acham que o gozo é aqui neste mundo, o céu é aqui na terra. Lê do engano, irmãos. Quando morremos só levamos uma coisa, a alma, e essa alma ou vai entrar em gozo ou sofrimento eterno. Ou você tem vida eterna ou morte eterna. Então, quantos estão colocando em primeiro lugar o valor temporal? E o que sobra? Muito pouco. Alguns, muito pouco, buscam o reino de Deus. Vivemos num mundo decaído pelo pecado, em que os prazeres mundanos é prioridade na vida de muitos. Buscar Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador todos querem, mas como Senhor poucos querem, porque exige renúncia, obediência. E muitos não querem deixar os prazeres da carne, isso que muitos entendem que é prazeroso, para viver uma vida de obediência ao Senhor. Jesus falou no Sermão do Monte que havia 2 estradas. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus está dizendo que tem 2 estradas, uma estreita e uma larga. Muitos querem essa estrada larga, mas a estrada larga leva para o inferno, e a estrada estreita leva para o céu. E aqui, meus irmãos, o que eu sempre falo, busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto você pode achar, porque amanhã poderá ser muito tarde. A salvação é hoje, é agora.
Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você amanhã vai estar vivo. E a pergunta que fazemos é essa: você está preparado para esse encontro com Jesus na eternidade? Para onde vai sua alma? Ela vai estar em gozo ou em sofrimento eterno? Então esse texto é muito rico, porque Jesus, ele tinha a oportunidade de curar aquele homem, porque ele passou por aquele homem muitas vezes, mas ele não fez, porque quando Pedro e João curam em nome de Jesus, isso é muito forte, meus irmãos. Isso abalou todo o sinédrio, todo aquele povo, e muitos se converteram, muitos buscaram a Jesus por conta dessa cura que aconteceu. Então, tudo é no tempo de Deus, que possamos entender que Deus é atemporal, nós é que somos temporais. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos amados irmãos para curvarem suas frontes. Vamos agradecer a Deus por esse momento, Pai querido, a nossa gratidão por esta palavra, Pai, que o Senhor nos confiou. Essa palavra que é edificadora para a nossa vida, Pai. Porque mostra, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que habita dentro de nós, através dele nós temos capacidade de realizar muitas obras, Pai. Os apóstolos tiveram essa oportunidade, fizeram enquanto estiveram aqui. E agora essa obra é continuada por nós, Pai querido. Que possamos também com intrepidez, sem medo, Senhor, enfrentar todas as adversidades. No mundo decaído pelo pecado, não devemos temer nada, porque a Tua palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.